Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao seu canal sobre tiro esportivo. Eu me chamo Leonardo e essa aqui é a Sag R1000 importada pela Rossi. Querem conhecer cada mínimo detalhe dela aqui comigo? Então acompanhe o vídeo até o final que eu vou contar todos os segredos dessa belezinha aqui pra vocês. Roda a vinheta! Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. Pois é, pessoal, finalmente estou trazendo pra vocês aquele review completaço, com padrão shooter de qualidade da famosa Sag R1000 no calibre 5,5. Que vamos conversar, né, pessoal? É o calibre ideal para uma Magnum pancada, que nem essa aqui que vocês estão vendo na tela. Não adianta vir com calibrinho pequeno, tem que ser calibre parrudo mesmo para essa arma fazer jus ao que ela consegue entregar. Mas antes de começar esse review, eu queria agradecer aí ao Arnaldo, que nos emprestou essa belezinha zerada, recém saída da caixa, para que a gente pudesse fazer os testes para vocês. O Arnaldo foi muito legal, ele mandou a carabina da loja direto para cá, eu fiz um unboxing dela, que vocês já viram aqui no canal, quem não viu, tô deixando o link aí embaixo na descrição para vocês. Mas ele foi muito legal, mandou pra gente, foi muito paciente, porque esse review é muito demorado para ser feito. O Arnaldo aguardou pacientemente, sem nem ter contato com a arma que ele mesmo comprou, e agradeço de coração, Arnaldo, brigadão, e o pessoal aí tenho certeza também que vai te agradecer por ter sido tão gentil e emprestado essa arma pra gente testar, para que todo mundo tivesse acesso às informações dela. Valeu mesmo, Arnaldo. Também queria aproveitar para dizer que tô deixando aí embaixo na descrição do vídeo um link para o vídeo onde eu descrevo a metodologia usada nos nossos testes. Então se você tem curiosidade aí para conhecer o porquê de cada teste que fazemos e como esses testes são feitos, é só visitar esse vídeo que tá aí embaixo. E por fim, eu preciso dizer para vocês que o intuito desse review não é vender ou comercializar qualquer coisa, mas demonstrar o potencial real desse equipamento para a prática do tiro esportivo. Por isso, eu não passo recomendação de lojas durante o review, e para isso eu sugiro que vocês procurem mesmo pelo Google. Utilizem o Google como ferramenta e não adianta vir me pedir aí na descrição também, pessoal, que eu não faço indicação de nenhum tipo de loja e lugares para comprar. Façam as pesquisas de vocês, ok? Mas chega de conversa e vamos falar da Sag R1000. Ela se trata de uma carabina do tipo Spring, equipada com gás RAM, com carregamento tiro a tiro direto no cano, e é desenhada para atender quem gosta de potência. Se vocês não sabem ainda a diferença entre uma carabina acionada por mola de aço e gás RAM, tô deixando o link aí embaixo na descrição do vídeo onde eu explico essas diferenças para vocês, além de outros sistemas como o PCP, APC e etc. Quanto ao cano, o cano da R1000 tem 450 mm e possui alma raiada por método tradicional de brochamento por bilha, com 12 raias e twist rate de 1 para 23 polegadas à direita, como vocês podem ver aí na imagem. É um passo de raia lento, se comparado com outras carabinas de ar, mais parecido aí com a estratégia adotada pelas Gamo, que também procura utilizar um passo de raia mais lento. Como vocês podem ver aí na imagem, o cano da R1000 é integralmente construído em aço e está ancorado nesse bloco que também é feito de aço. O cano também é complementado por esse muzzle brake que ajuda a melhorar a pegada na hora de bascular. Bom, apresentada a arma, podemos discutir então seus aspectos técnicos, a começar pela ergonomia. A Sag R1000 possui 1,15 m de comprimento e pesa cerca de 3,68 kg, como vocês podem ver aí no vídeo. Se trata de uma arma longa e de peso mediano, o que é esperado aí para equipamentos dessa natureza, onde a potência exige que ela tenha uma câmara maior, maior resistência dos componentes, cano mais longo, entre outras coisas. O centro de gravidade fica à frente do guarda-mato, como vocês podem ver, o que confere para essa carabina uma boa empunhadura na posição caçador. Na posição precisão, ela tende a embicar um pouco para baixo, como vocês podem ver aí no vídeo. A coronha da R1000 é oferecida em polímero, sem nenhum tipo de regulagem, e se trata de uma coronha ambidestra, como vocês podem ver pela simetria que ela tem aí dos dois lados. A pegada da arma é um tanto forçada, especialmente pela concentração de peso mais à frente. A coronha de polímero aí também não confere tanta firmeza, o que passa certa insegurança. Quando segurada aí de maneira mais firme, mais forte, na posição caçador, você sente que as peças acabam se movendo e estalando um pouquinho, como vocês podem ver aí na imagem. A textura é aveludada e proporciona um toque normal, especialmente por essa textura que simula um zigrinado, que poderia ser um pouco menos agressiva. A telha tem cerca de 45 mm de largura e é levemente curva na parte inferior.
É uma largura dentro do esperado para armas dessa natureza e garante uma pegada bastante segura até. A carabina apresenta também cantos secos na parte inferior da coronha que podem causar certo desconforto na pegada, especialmente quando você segura a arma na posição caçador, que é a posição onde a arma fica mais equilibrada. Um aspecto importante para quem pretende usar a arma em campo é que ela conta com pontos para fixação de bandoleira, como vocês podem ver aí na imagem. Vocês podem notar que os pontos de fixação possuem uma excelente qualidade, são muito bem acabados e também estão bem posicionados, o que é bastante positivo aí para quem faz esse tipo de aplicação. Quanto à soleira, ela não possui regulagens e é feita de borracha, que garante a sensação de ser um material de boa qualidade. Ela é macia, em grande parte por conta desse desenho diferenciado, e possui um desempenho adequado para o tipo de aplicação que ela se propõe, passando bastante conforto ao atirador no momento do disparo. Em situações reais de uso, a Sag R1000 se mostrou uma arma mais voltada para uso em campo, com uma distribuição de peso bem voltada para a posição caçador, fazendo jus a uma nota 6 para sua ergonomia. Com relação à alimentação, na R1000 ela é feita tiro a tiro, direto no cano, por meio de uma alavanca feita pelo próprio cano, como vocês podem ver. O fechamento é feito por essa trava de esfera, mas ainda assim a carabina é pesada para quebrar e bascular, o que é meio esperado aí diante da proposta da arma por ser uma carabina Magnum. Entretanto, pessoal, precisa salientar que para quem tenta armar gradualmente a arma, como muitos atiradores que têm menos experiência, o engatilhamento pode ser sofrido. Mas para quem já tem a prática aí de quebrar o cano e engatilhar no embalo, que é o correto, a forma correta de se armar uma arma desse tipo, esse peso final aí acaba ficando até mais fácil de ser vencido. Mas lembrando, pessoal, mesmo para quem tem essa prática, ainda assim é uma arma pesada. No final do dia, aí, com muitos tiros, o cansaço no braço fica bastante evidente. Então é uma arma parruda mesmo. Durante o basculamento, pessoal, também pude notar um certo arrasto um pouco pronunciado na alavanca, que é esse leve arranhado que a gente sente na carabina enquanto está armando, tá? Mas isso é normal nessas armas. Todas as R1000 que eu já usei, então não é uma coisa dessa arma específica, todas as R1000 que eu já usei tem esse arrasto e um certo joguinho no braço que não pode ser muito pronunciado, mas que existe nesse tipo de carabina. O basculamento é facilitado por esse muzzle brake, que ajuda bastante na pegada e na proteção do cano, evitando aí manchas de suor. É uma carabina, como eu disse, muito cansativa, então você acaba transpirando bastante durante o uso, né? Principalmente quem transpira muito como eu, e no calorão e tal, pode ir prejudicando o cano se você vai pegando pela parte metálica. Pegando pelo muzzle brake, o basculamento fica bem facilitado e também ajuda a proteger o cano. E com base então no que foi apresentado, a R1000 faz jus a uma nota de 7,3 para o seu sistema de alimentação. Quanto ao acabamento, a R1000 tem um design harmonioso, com linhas esbeltas e esses contornos muito bonitos que deixam a arma bem atraente. Eu cheguei a levar esse equipamento no clube e não teve um que não achou a arma bonita. A arma realmente chama bastante atenção, é uma arma com design bem elegante. A coronha, entretanto, é feita de um polímero que é razoavelmente executado e transmite uma sensação de ser um pouco frágil na hora que você pega a carabina na mão, especialmente nesse ponto que eu mostrei anteriormente para vocês. Porém, apesar dela ter alguns cantos secos, não há rebarbas e as peças de polímero que compõem a coronha são razoáveis, o que é um aspecto esperado aí para o nível de preço dessa arma. As partes metálicas são bem acabadas e também não apresentam rebarbas, não há risco de você se machucar aí tocando alguma das partes metálicas. A oxidação tem uma tonalidade de preto natural, levemente puxada para o marrom, e a aplicação é homogênea e apresenta poucos defeitos, o que é um aspecto bastante positivo em termos de acabamento. A soleira também possui um bom acabamento, assim como ocorre nas outras partes da arma, como o muzzle brake de polímero, que também é bem acabado. Tais atributos vão garantir para a R1000 uma nota de acabamento de 7,6. Com relação aos sistemas de segurança, a R1000 possui uma trava com acionamento automático, o que aumenta bastante a segurança do atirador. Ela fica posicionada logo à frente do gatilho e seu acionamento é macio, mas ela precisa de certo deslocamento para ser alcançada, especialmente para quem tem mãos pequenas, o que pode provocar a perda da posição de tiro durante o disparo. Ela ainda conta com um recurso importante, especialmente para armas do tipo Spring, que é o bloqueio do mecanismo de acionamento ao armar a carabina.
Esse tipo de mecanismo tem por função evitar que a arma dispare enquanto o atirador está carregando, o que é importantíssimo para evitar acidentes. Na R1000, esse bloqueio é feito pela própria trava de segurança. E eu notei uma coisa interessante sobre esse sistema aí que a R1000 usa, que é possível destravar a arma mesmo com o cano basculado, o que permite desarmar o equipamento caso necessário. É bem legal, pessoal. Eu bato no cano, ela vai armar aí a trava de segurança, eu não consigo esbarrar no gatilho para soltar enquanto eu estou carregando, mas se eu quiser eu consigo destravar a arma e puxar o gatilho para voltar a alavanca de basculamento para a posição. Normalmente, as armas que contam com esse tipo de proteção que eu estou contando para vocês aqui, né, contra disparos acidentais durante a alimentação, não possibilitam esse tipo de procedimento, que eu libere o cano, né, destravando a arma. Ou seja, ou eu atiro com a arma, ou disparo, ou eu sou obrigado a manter a arma acionada, carregada, o que é totalmente inseguro. Então, é uma praticidade que eu achei bem interessante. Ao mesmo tempo que ela nos protege de um disparo acidental enquanto está carregando, ela também me permite intencionalmente disparar para voltar o cano na posição. Lembrando, pessoal, que eu só posso fazer isso segurando o cano com bastante firmeza para que o disparo não aconteça levando o cano para cima, porque se houver um rebote do cano aí, destrói completamente o cano da arma, tá, pessoal? Então, muito importante saber o que está fazendo para poder usar esse recurso. E com base nesses atributos, eu posso dizer que a R1000 faz jus a uma nota de 9,1 para os seus mecanismos de segurança, que são realmente muito bons e muito bem pensados. Com relação ao gatilho, a R1000 vem equipada com uma lâmina de metal com um guarda-mato feito de polímero incorporado à coronha. A sensação tátil da lâmina é muito boa, especialmente por conta dessa textura interessante que ela tem aqui, que ao mesmo tempo que ajuda a firmar o dedo evitando escorregamento, também é bastante suave ao toque e é bastante delicada, tornando a lâmina bem confortável. A única ressalva que eu tenho que fazer aqui para vocês é que apesar de ser firme, a lâmina apresenta um leve jogo, um joguinho sutil, que não chega a atrapalhar os disparos, mas é importante a gente ressaltar que esse joguinho existe. O gatilho em si tem 2 estágios e possui regulagem de curso no primeiro e no segundo estágio, que também influenciam no peso do gatilho. Então essas duas regulagens, além de modificar o curso, também modificam o peso do gatilho. Na configuração de fábrica, o peso que ela vem é 2,151 kg para acionamento, o que é um peso elevado para um gatilho em configuração de fábrica. Mas é algo típico aí de Springs dessa categoria, as Magnum costumam ter o gatilho realmente um pouco mais pesado. Via de regra, esse nível de peso de gatilho é considerado de difícil operação para a maioria das aplicações, mesmo considerando a proposta dessa arma. Apesar disso, ela apresenta uma negociação precisa do disparo e passa a sensação de segurança, que é uma coisa bastante importante. O rompimento do segundo estágio é elástico e bastante adequado aí para uso de entretenimento e para iniciantes especialmente. Quanto às customizações, é um gatilho que requer mais ajustes do que customizações propriamente ditas. Eu, por exemplo, não vejo grande vantagem em trocar as lâminas e as molas dessa arma. Para o uso que ela se propõe, que é o uso aí de entretenimento e campo, as regulagens que ela oferece já são mais do que suficientes para o uso de qualquer atirador. E diante da qualidade percebida, do peso do gatilho principalmente, e das possibilidades que os mecanismos dela apresentam, esse sistema faz jus a uma nota 4,4, considerando a sua configuração de fábrica. Quanto ao sistema de pontaria, a R1000 possui um conjunto de mira com massa de mira feita de polímero com túnel de metal integrados ao muzzle brake. A massa de mira tem uma textura fina e conta com fibra ótica, o que facilita a visada. O túnel também é fino e pode ser removido, o que é uma vantagem para quem não gosta desse tipo de recurso. Os materiais empregados na massa são de alta qualidade e o mesmo também ocorre no túnel. A alça de mira, por sua vez, é parafusada ao bloco, tem uma largura fina e também possui fibra ótica. Ela apresenta regulagem vertical por meio deste disco e horizontal por meio deste parafuso aqui. Os ajustes possuem cliques curtos e precisos, o que é um aspecto bastante positivo. Entretanto, ela apresenta um jogo natural na estrutura, mas a retenção dos ajustes é boa e não apresentou aí durante os testes variações significativas durante o disparo. Via de regra, é um sistema de pontaria que permite uma boa visada e faz jus aí a uma nota 8.
Ela ainda suporta acessórios nesse trilho de 11 mm que conta com esse stop mount amortecido que visa ajudar a reduzir o impacto de final de curso sobre os dispositivos de pontaria, tipo um amortecedor para ajudar a luneta aí a sofrer menos impacto durante o disparo. O trilho é bem posicionado e o espaço permite usar mesmo lunetas longas como a Sentinel que a gente usa nos nossos testes, sem interferir no mecanismo de basculamento da arma. Bom, pessoal, da apresentação da arma e avaliação inicial, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Vamos passar então agora aos nossos testes, para ver como essa arma se sai em termos de ruído, recuo, precisão e no cronógrafo. Então vamos lá. Para realizar o nosso clássico teste de ruído, eu trouxe a R1000 aqui para a linha dos 10 metros, posicionei ela em direção ao alvo e vou utilizar o meu decibelímetro, que é esse aparelho que vocês estão vendo aí na tela, que permite medir a intensidade, né, o nível de pressão sonora. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar ele para capturar o pico de máximo, como vocês estão vendo aí, ó. Vou colocar para pegar o pico de máximo, que vai ser o barulho do disparo, né, o momento do disparo, e vou posicioná-lo de tal maneira que eu consiga padronizar, tá vendo? Aqui na linha do gatilho, a 50 centímetros de distância, que esse é o padrão que a gente utiliza nos nossos testes. Então, vou colocar tudo aqui certinho, deixa eu posicionar tudo, vou disparar a R1000, vamos lá. Vamos lá, vejam só, de 107,7 decibéis. Pessoal, esse é um nível de pressão sonora já razoável, perto aí do que a gente considera o limiar da dor. Então ele já começa a ser um pouquinho incômodo. Em termos de prejuízo para os vizinhos podem se perturbar, podem reclamar desse tipo de disparo. Então não é uma arma feita para você disparar numa situação próxima aí de vizinhanças residenciais e tudo mais, porque pode realmente causar incômodo, ok? Então é uma arma com nível de pressão sonora um pouco mais alto e com isso ela faz jus a uma nota de 7,8 para o seu nível de ruído. E o próximo teste que eu vou trazer para vocês é o nosso completíssimo teste de recuo, onde eu vou analisar o nível de deslocamento da carabina por meio de um teste computadorizado e também o recuo e as vibrações por meio de um acelerômetro, que é esse aparelhinho que está piscando em cima da carabina e que consegue medir a aceleração dela nos 3 eixos, o deslocamento para trás e para frente, o deslocamento para cima e para baixo e o deslocamento lateral. Para ajudar na visualização, eu também vou colocar esse chumbinho sobre o acelerômetro, para que vocês vejam como ele se comporta no momento do disparo. E essa linha verde para indicar o efeito de deslocamento da carabina. Quando eu fizer o acionamento, uma nova linha azul vai surgir, mostrando o quanto o equipamento se deslocou para trás, para que vocês tenham aí uma referência visual desse deslocamento. E ainda também, para ajudar na visualização de toda essa dinâmica, eu vou colocar o vídeo em super câmera lenta no momento de disparo, para que vocês consigam acompanhar cada mínimo detalhe. Então vamos ao teste da R1000. Como vocês puderam perceber aí, ela teve um deslocamento de 8,37 mm para trás, que é um deslocamento muito grande, pessoal. Mas é esperado aí para uma carabina dessa potência, não é nada fora, é uma carabina muito potente, Spring, e é esperado que ela tenha aí um recuo significativo para trás. E as vibrações também foram bem intensas, apesar de ser uma carabina Garand, né, como vocês puderam ver aí no movimento do chumbinho, ele salta brutalmente para cima. Eu vou até passar o vídeo aí em câmera lenta de novo para vocês darem uma olhada, vejam só. Vejam só como ele é lançado, pessoal, pelas vibrações da carabina. O impacto é tão forte que chega a deslocar a alça de mira. Eu vou mostrar novamente para vocês prestarem atenção na alça de mira, vejam só. E sabe o que é legal, gente? Isso daí pode ser visualizado pelo próprio gráfico do acelerômetro, que além de mostrar uma grande amplitude da aceleração no eixo X, que é esse vermelhinho aí, que inclusive ultrapassou o limite da medição do nosso equipamento na aceleração para trás, ele mostrou aí uma amplitude grande, mas principalmente para trás, uma amplitude significativa que extrapolou o limite de 16 Gs do nosso equipamento de medição, e também mostrou uma grande amplitude no eixo Z, como vocês podem ver aí, com a R1000 acelerando cerca de 4G para cima e posteriormente acelerando praticamente 3,3G para baixo. Foi um conjunto de vibrações
bastante intenso, né, pessoal? Por isso que você vê aquele salto da alça de mira, por isso que você vê aquele salto gigantesco do chumbinho. E as vibrações laterais também não foram muito diferentes, elas também foram significativas, o que também contribui para uma dinâmica de tiro não muito favorável para a R1000. E com base nos resultados apresentados, a R1000 faz jus a uma nota de 3,3 em nossa avaliação, mostrando um equipamento com um controle aí difícil em termos de recuo. E para concluir os nossos testes, eu trouxe a R1000 de novo para a linha dos 10 metros, onde eu vou fazer o teste de precisão dela e também o teste do cronógrafo. Como vocês sabem, pessoal, eu sempre faço esses testes simultaneamente para entender como essa arma vai se comportar, se ela está agrupando bem, se ela não agrupa bem, com quais chumbinhos, enfim. Eu vou fazer toda essa apuração dela com ela apoiada, como vocês estão vendo, e medir a precisão junto com a cronografagem. A gente vai fazer as duas coisas juntas. Para isso eu vou usar essa arma com luneta, como vocês estão vendo, com nível, e esses chumbinhos que eu estou usando aqui, que é o Rifle Premium Series Round, Rifle Premium Series Flathead, JSB Exact, o Gamo Match, o Gamo Pro Magnum e o Technogun Vetor Olímpico, o Technogun Strike, que vocês estão vendo aí, e eu também trouxe um bônus para vocês, pessoal. Vocês sempre me pedem o Rifle Pro Max, ele não é um chumbinho padrão do nosso protocolo, mas vocês sempre me pedem, então eu tô trazendo ela para cá. Então, vamos iniciar os testes, eu vou acelerar o vídeo pra gente ganhar tempo. Vamos lá!
Testes encerrados, podemos passar então à apresentação dos nossos resultados. Eu começo trazendo os de precisão aqui para vocês. Como é de praxe, vou iniciar dos piores em direção aos melhores resultados para a gente ir acompanhando junto. E o pior resultado ficou com o Technogun Strike, que, como vocês podem ver, ficou com esse grupo de 46,10 milímetros aí que está no círculo vermelho. Já o rifle Premium Series Flathead foi o segundo pior, com esse grupo de 33,25 milímetros, mas que se eu extrair esses 3 flyers aí que estão na zona laranjada e na zona amarela, eu acabo com esse grupo de 7 tiros, com 18,2 milímetros de diâmetro. Na sequência, eu tenho o Gamo Match, que apresentou esse grupo que vocês estão vendo aí do lado esquerdo da tela, de 27,3 milímetros, que é aproximadamente o tamanho de uma moeda de R$1. Mas se eu eliminar esses 4 flyers que também estão aí na zona amarela e na zona laranja, sobra um grupo de 16,29 milímetros, com 6 disparos. Então, vocês percebem que é uma arma que ela tira até bem concentrado, mas ela acaba tendo aí alguns flyers que acabam atrapalhando o disparo, né? Alguns flyers aí que podem ser provocados por deslocamento do cano. Eu percebi que ela tem alguns vazamentos que acontecem no momento do disparo também. Então, esses elementos acabam gerando esse tipo de flyer, esse tipo de irregularidade. E tá ligado com o quê? Com a força que é aplicada, a capacidade de fechamento do facão. Enfim, são concepções de projeto que levam a essas limitações, mas que podem ser trabalhadas. Na sequência, eu tenho o JSB Exact de 18 grains, que vocês estão vendo aí à direita, com esse grupo de 37,47 milímetros, mas se eu descontar esses 3 tiros que estão na zona laranjada e na zona amarela, resta aí esse grupo de 17,54 milímetros. Ah, mas por que que ficou o JSB, se ele fez um grupo maior, por que que ele ficou na frente do Gamo Match? Simples, pessoal, porque ele fez um grupo um pouquinho maior no concentrado, com um número menor de flyers. Quem ainda não viu a nossa metodologia, vê aí embaixo na descrição do vídeo, tem um link para ela, eu explico como é que funcionam os descontos dos flyers e por que que o JSB ficou na frente do Gamo Match. Na sequência eu já tenho o Gamo Pro Magnum com esse grupo de 23,86 milímetros bem concentrado, que fica aí entre uma moeda de 25 centavos e uma de 50 centavos, bem ali no meião das duas, tá, pessoal? É um grupo razoável ainda, de acordo com os nossos parâmetros, não chegou ainda a ser um grupo bom, mas já começa a mostrar aí uma certa consistência, um certo agrupamento. O mesmo acontece com o Rifle Round, que vocês estão vendo aí no alvo da direita, que apesar de ter feito esse grupo de 29,04 milímetros, que está mostrando na zona amarela, ele tem aí 7 tiros nesse grupo de 13,99 milímetros, que também já é um grupo mais respeitável. Então, eu diria que já significativamente respeitável, porque nós já estamos com esses 7 disparos formando aí um agrupamento de 2,92 minutos de ângulo. Então, tá ainda no razoável, mas no razoável já começando a avançar um pouco mais em direção a um bom grupo, apesar dos flyers, que são o que acaba atrapalhando aí um pouco essa arma. E por fim, eu tenho o Technogun Vetor Olímpico, com esse grupo aí de 30,57 milímetros, mas é por conta desse flyer aqui que eu estou mostrando para vocês na tela. Porque, tirando esse flyer, eu já caio para um grupo de 20,22 milímetros na zona laranjada, e na zona vermelha, descontando mais um flyer, eu passo a ter aí 14,95 milímetros. Então, eu estou descontando apenas 2 flyers com 14,95 milímetros. É uma nota já bem alta, pessoal. Assim, ainda está no nosso critério de razoável, mas bem próximo do bom. Seria uma nota de 7,9, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas a surpresa aí está no Rifle Pro Max, que, como vocês podem ver na tela, conseguiu um 20,22 milímetros, que é um grupo também bem interessante, só que já concentrado, sem descontar os flyers, sem nada. Então, é um pouco diferente aí do Technogun, que teve um flyer, se eu considerar o grupo de 20,22 milímetros, tá? Ou 2 flyers, considerando o grupo de 14,95 milímetros. Então, para todos os efeitos, o melhor chumbinho no teste foi o Rifle Pro Max.
mas muito próximo em termos de desempenho do Tecnogun Vetor Olímpico, que é um chumbinho, pessoal, que é até surpreendente, porque ele tem muita variabilidade. Então eu acredito que se fizer uma seleção de chumbinho, lembra que nossos testes são sempre feitos com chumbo direto da caixa, e se fizer uma seleção de chumbinho, é bem provável que o Tecnogun Vetor consiga um resultado superior. Mas como o que manda aqui nos nossos testes é o melhor resultado que a gente obteve em todos os nossos testes regulares, quem fica com o primeiro lugar é o Promax, que vocês estão vendo aí na tela, tá, pessoal? É um grupo bem legal, moedinha de 10 centavos, ainda insuficiente para nos levar aos 25 metros, mas já é classificado como um bom resultado de acordo com os nossos testes. Bom, pessoal, eu queria aproveitar essa oportunidade também para mostrar para vocês uma coisa interessante. Olhem para o Tecnogun Vetor Olímpico e para o Rifle Promax. Vocês vão perceber que o resultado foi bem próximo, a um 7,9 contra um 8. E o Tecnogun Vetor Olímpico só não foi melhor por conta de um flyer. Um flyer a menos que ele tivesse, ele teria sido superior ao Promax. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muita gente me questiona por que eu não uso o Promax, por que eu não uso outros chumbinhos. E como eu explico lá no vídeo da metodologia, pessoal, esses chumbinhos que eu escolho, esses 7 chumbinhos principais, eles são chumbinhos complementares. Quando a arma não vai bem com um, vai bem com o outro. E praticamente não existe um outro chumbinho que eu consiga incluir que não vá praticamente tão bem quanto um desses na arma. E é por isso que esses chumbinhos foram escolhidos. Eles não foram escolhidos aleatoriamente. Eles estão aí por uma razão. E como vocês podem perceber, a distância dele para o Promax foi mínima em termos de desempenho dentro dos nossos critérios. Mas ainda assim, o que vale nos nossos testes é que o melhor chumbinho, que tem o melhor resultado, é que dá a nota para a arma, mesmo quando há um chumbinho convidado. Então, como eu trouxe o Promax a pedido de vocês para essa arma, a nota que vai vigorar é a nota que ele trouxe para esse equipamento, que é uma nota de precisão 8.0. Então, pessoal, é uma arma de precisão boa, especialmente, merecendo destaque aí para o Rifle Promax e para o Tecnogun Vetor Olímpico. O Vetor Olímpico com aquela ressalva de que é importante fazer uma seleção, porque é um chumbinho que, tirado direto da caixa, já tem algumas limitações. A R1000 também apresentou um bom resultado no nosso teste do cronógrafo, especialmente com o Gamo Pro Magnum e com o Gamo Match. Os chumbinhos da Gamo se deram muito bem para extrair um nível de energia alto dessa arma. Como vocês podem ver, o Gamo Match atingiu 26,94 joules e o Pro Magnum aproximadamente 27,5 joules. Para uma Spring, pessoal, já é um nível de energia bastante considerável, especialmente porque ela não é uma arma pesada, tão pesada para armar. Ela é pesada, mas não tem esse peso de uma arma tão parruda, e ela entrega um nível de energia já considerável. O grande ponto negativo ficou ali para o Promax, que ficou na faixa dos seus 25,9, e para o Flathead, que ficou na faixa aí dos seus 24,8 joules. Cabe ressaltar, pessoal, que em termos de consistência, ela também teve um bom resultado, especialmente com o Promax e com o Rifle Premium Series Flathead, que vocês podem ver aí, deu um spread de 4 metros por segundo para o Flathead e 3 metros por segundo para o Promax, com um percentual de desvio também significativamente baixo, na faixa aí de 0,627% para o Rifle Premium Series Flathead e 0,391% aí para o Rifle Promax. Pessoal, é um resultado interessante em termos de consistência, mas também temos que notar que alguns chumbinhos não se deram muito bem com ela nesse quesito. Foi o caso aí do próprio Gamo Match, do Tecnogun Vetor Olímpico, do Tecnogun Strike, que entregaram aí spreads muito altos, principalmente Strike. Teve um chumbinho que saiu completamente fora, foi impressionante, saiu muito fora mesmo. Se vocês voltarem lá no vídeo e verem, vocês vão ver que teve um chumbinho que ficou muito abaixo da velocidade. E esse spread altíssimo prejudicou com certeza o desempenho desse chumbinho. Tá? Surpreendentemente, para o Vetor Olímpico, nós tivemos um spread de 11,
que pode ser a grande explicação, se vocês forem reparar lá durante os disparos que foram dados, a grande explicação para aqueles nossos flyers que acabaram atrapalhando o resultado do Tecnogun Vetor Olímpico. Por isso que eu reforço aquela minha sugestão de que sempre for atirar aí, sempre que vocês forem utilizar os Tecnogun, façam uma boa seleção de chumbos, que aumenta a chance aí de vocês conseguirem extrair um melhor resultado deste chumbinho. E com base no que eu acabei de apresentar, eu posso trazer para vocês o resultado dessa arma em termos de potência e consistência. Quando eu analiso ela sob a ótica da potência, a maior velocidade foi entregue pelo Pro Max, 235,2 metros por segundo, mas a maior energia foi entregue pelo Gamo Pro Magnum, com 27,05 joules, como eu disse anteriormente para vocês, o que garante para essa arma uma nota 8 em termos de potência. Em relação à consistência, nós tivemos aí o Pro Max dominando, com um desvio padrão aí de menos de 1 metro por segundo, um spread de 3 metros por segundo, concedendo para essa arma uma nota 10 em termos de consistência. Apresentados todos os resultados, podemos passar então ao nosso veredito, e para isso eu já joguei o nosso quadro de notas aí na tela, para que vocês possam acompanhar o raciocínio aqui comigo. Pois bem, a SAG R1000, como eu disse para vocês, uma arma grande, pesada, com uma pegada um tanto quanto forçada, em termos de ergonomia fez jus aí uma nota 6, é uma arma razoável em termos de ergonomia. A alimentação dela também, 7,3, o que é um resultado interessante. É uma arma limitada a tiro, por alavanca feita pelo próprio cano, ela é pesada para armar, tem um certo raspado, então tem alguns detalhes que acabam atrapalhando. O acabamento é compatível com uma carabina desse nível de preço, né? Demonstra uma certa fragilidade na coronha, mas assim, não tem nenhuma rebarba, nada muito crítico que possa prejudicar o seu uso do equipamento. Nos sistemas de segurança, achei ela bem madura nesse sentido, com uma trava de segurança de acionamento automático, que permite desarmar se você quiser a carabina. Então achei bem legal, o acionamento da trava é macio, travazinha de segurança realmente boa, acima da média, fazendo jus aí uma nota de 9,1. O gatilho, como acontece na maioria dos equipamentos dessa natureza, é um gatilho pesado, mas ele é um gatilho seguro, o que eu gosto. Eu não gosto de gatilhos que são difíceis de negociar. Ele é um gatilho que tem uma certa elasticidade, mas ele passa precisão no momento do rompimento. Então você consegue ter um controle bom do equipamento, que para a prática esportiva também é interessante, aumenta a segurança, é muito legal nesse sentido. Quanto ao sistema de pontaria, é um conjunto de massa e alça de mira relativamente bem feito, permite uma boa visada e que fez jus aí uma nota 8, apesar dele sofrer bastante com os disparos, ele também consegue sempre voltar na mesma posição, como eu disse anteriormente para vocês. Então é bem legal, interessante, tem o trilhozinho de 11mm também, enfim, é uma carabina que entrega nesse sentido. Com relação ao nível de ruído, como eu disse, relativamente alto, 107,7 decibéis, já pode ser incômodo para quem está aí na vizinhança, já não é um nível de ruído que passa batido, exige aí uma certa atenção do atirador para não incomodar as outras pessoas. Então ela fez jus aí uma nota 7,8 para o nível de ruído, ainda está no nível seguro, mas já se torna incômodo. O recuo dessa carabina foi bastante acentuado, o que era esperado, uma carabina muito forte, e por isso apresentou um recuo intenso, com muita vibração, e assim por diante. Então não foi uma surpresa nesse sentido, é uma carabina que entrega um controle bem mais difícil em termos de recuo. Ela também demonstrou uma boa precisão com o rifle Pro Max e mostrou potencial com o Tecnogun Vetor Olímpico, o que é legal, pessoal, porque são dois chumbinhos baratos, né? Então é interessante ter um equipamento que se dá bem com chumbinhos baratos e entrega aí uma precisão próxima da nota 8, como aconteceu com ela, né? Que entregou 8 com o Pro Max, 7,9 com o Tecnogun Vetor Olímpico. Ela também foi muito bem em termos de potência, entregou aí 27,05 joules com o Gamo Pro Magnum, que é um nível de energia já considerável, especialmente para uma Spring, é muito bom esse nível de energia para uma carabina dessa categoria, e também foi um equipamento muito consistente, com um spread de 3 metros por segundo com o rifle Pro Max, e com isso ela fez jus a uma nota de consistência 10 e uma nota de potência
8. A consolidação de todas essas notas leva ela a uma média de 7,2. Lembrando que eu faço uma média simples aqui, tá, pessoal? Eu não faço ponderações do que eu acho mais importante. Isso aí cabe a cada um de vocês, não diz respeito a mim. E com base nessa média geral, eu atribuo a essa carabina uma nota de custo-benefício de 9,2. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido experimentar a R1000 aí junto comigo e sentir o gostinho de disparar esse equipamento e ver o potencial dele para a prática do tiro esportivo. Se vocês gostaram do vídeo, clique em joinha para ajudar o canal, pessoal. As curtidas de vocês ajudam muito o nosso conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas para difundir esse esporte que a gente pratica, que é um esporte olímpico, e fazer com que as pessoas entendam a diferença entre o tiro esportivo e outras práticas aí que o pessoal faz com esse tipo de equipamento. Então, vamos difundir, vamos ajudar a gente a espalhar esse conteúdo. E se vocês também quiserem ajudar a gente financeiramente, para que a gente consiga fazer mais reviews, consiga fazer mais conteúdos, vocês podem mandar um valeu demais aí embaixo. É só clicar nesse botãozinho, como a gente está mostrando aí na tela, e fazer uma doação para o canal, que ajuda a gente aí a seguir melhorando os reviews, mostrando mais equipamentos para vocês, porque a gente é um canal independente, pessoal. Nós não temos patrocínio, nós não temos, nem queremos isso. O que eu quero é difundir o tiro esportivo. E com isso, se vocês puderem me ajudar, se vocês puderem contribuir, vocês também ajudam o canal a manter toda essa independência e continuar produzindo conteúdo para vocês. E se vocês também não são inscritos no canal, se inscrevam, que tem bastante conteúdo vindo por aí. Não percam a oportunidade, vocês não são dos primeiros a saber se estiverem inscritos no canal. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos, vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up